Começamos mais um programa denominado Marcos de Inovação e hoje nós temos como convidado especial o professor Sérgio Tchaikovsky, que é professor da Uninter. Professor, hoje em dia as cidades vivem uma era de grandes desafios. Quais são os principais desafios enfrentados, em especial pelas grandes cidades? Então, professor Marcos, muito obrigado mesmo pelo convite. Me sinto muito honrado de estar novamente aqui com o senhor. Na primeira vez a gente conversou um pouquinho sobre marketing e agora estamos aqui conversando a respeito das cidades. Então, as cidades, como os colegas que estão nos agora acompanhando muito bem o sabem, elas são o principal artefato que nós temos hoje em dia. Artefato considerado enquanto produto da inteligência humana. E o que nós temos hoje de desafios, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, né? As cidades, de maneira geral, elas cresceram, elas se desenvolveram. Nós percebemos que as cidades, em diferentes níveis, como a gente vai conversar agora ao longo da nossa entrevista, estão paulatinamente fazendo uso da tecnologia, só que o grande ponto de desafio hoje que nós temos em relação à gestão urbana, à gestão municipal, é que nós consigamos chegar a um equilíbrio, a uma homeostase, por assim dizer, entre o progresso e, logicamente, a preservação do ambiente, do entorno, da conjuntura, que de uma maneira vai dar sustentação, não é, para essas cidades. Então, o grande desafio hoje é que nós, de alguma maneira, devemos incentivar o progresso, longe de nós aqui ter algum tipo de postura, né, avessa ao progresso, só que ele tem que ser pautado pela noção de sustentabilidade. Eu acho que o grande desafio nosso hoje é unir o avanço, o progresso, e de uma outra maneira, dentro de um equilíbrio, a que nós consigamos criar condições mais favoráveis para todos os habitantes dessas cidades. Professor Sérgio, o que são Smart Cities? Então, as Smart Cities são um conceito que ganharam mais espaço no Brasil há aproximadamente uns 15, 20 anos, né, principalmente nos últimos 10 anos. E, na sua essência, é bacana a gente destacar para quem está nos acompanhando que as Smart Cities, ou cidades inteligentes, não são simplesmente cidades que fazem a infusão das chamadas novas tecnologias digitais da informação e da comunicação, como muitas pessoas pensam. Quando você fala de cidade tecnológica, ou tecnopólis, pura e simplesmente, daí sim, aí você pode imaginar com uma cidade cujo foco está na tecnologia. Quando você fala de cidade inteligente, ou Smart City, que é o tema mais popular, é nós, novamente, fazermos a infusão dessas novas tecnologias, trazermos essas tecnologias, popularizarmos essas tecnologias, só que o foco central das cidades inteligentes tem que se voltar ao ser humano. Um ponto que eu queria deixar bastante claro desde o início da nossa conversa, que as tecnologias elas sempre têm que ser vistas enquanto ferramentas, enquanto meios, e não enquanto fins em si mesmo. É um equívoco muito grande nós imaginarmos que a mera infusão de uma tecnologia, como por exemplo um totem, um cartão inteligente, uma linha de ônibus que porventura utilize aí um modal menos poluente, por si só consiga trazer o benefício para a população. Há uma necessidade daí sim de fazer esse casamento, essa simbiose entre esses avanços tecnológicos e a capacidade das pessoas, de todas elas de preferência, desse ambiente urbano, de usufruir dessas benesses. Pois de nada adianta a cidade ser uma cidade simultaneamente tecnológica, mas excludente. Quer dizer, que nós tenhamos aí íris de prosperidade em uma grande área, por assim dizer, de pobreza, de exclusão. Então a ideia não é essa, é que toda a cidade, de uma maneira, a partir de modelos colaborativos, consiga se desenvolver. Professor, quais são os critérios que fazem com que uma cidade possa receber o título de cidade inteligente? Então, esse é um ponto muito importante, né? Volto a frisar, né? A leitura mais do senso comum acredita pura e simplesmente na questão da tecnologia. Só que hoje, o que eu sempre gosto de frisar, isso a gente vai fazer cursos, pós-graduação, graduação e tudo mais, o grande desafio hoje está em projetos. É bacana para quem está nos assistindo, tem essa noção. Existe uma série de organismos internacionais, institutos, entidades de maneira geral, que têm inclusive verbas, uma quantidade muitas vezes de budget, que a gente chama de funding para projetos na área urbana. E por que esses projetos, infelizmente, não chegam muitas vezes aqui nas cidades brasileiras? Porque nós, infelizmente, não temos ainda no Brasil uma cultura suficientemente consolidada dentro de políticas públicas focadas em planejamento de médio e de longo prazo. Ou seja, o elemento central para você ter primeiramente uma chamada cidade inteligente é que essa cidade assente todo o processo dela de desenvolvimento em um planejamento estratégico, mas não de curto prazo. Hoje, para você pensar uma cidade de maneira realmente próspera, você tem que pensar em momentos de 5, 10, 15, 20, 50 anos.
né? Não basta você simplesmente pensar no curto espaço de tempo. Né, como eu procuro sempre destacar quando vou explicar isso para um grupo de pessoas, quer dizer, o gestor realmente preocupado com o ambiente urbano, ele pensa não só no seu grupo, né, na sua, né, sociedade que está nesse momento presente na cidade, mas nas próximas gerações. Tem um autor extremamente interessante, só para iniciar até um pouquinho uma discussão que parece um pouco teórica, mas que no final das contas tem muito a ver com a nossa temática, que é o Friedrich Capra. Ele tem um livro que eu considero essencial, que todo indivíduo que gosta de fato de entender a cidade leia, chamado A Teia da Vida, né, Web of Life. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2005 e é um livro até hoje publicado, né, as pessoas encontram inclusive esse livro aí na internet com uma certa facilidade. E por que o nome é Teia da Vida? Né, porque o Capra ele fala um negócio que eu acho genial e isso se aplica muito à cidade. Ele apresenta a seguinte ideia: tudo no mundo está de alguma maneira interligado. A analogia que ele não chega a fazer dessa maneira, mas eu procuro explicar dessa maneira, acho que as pessoas devem lembrar no passado, em especial as crianças brincavam de um joguinho chamado cama de gato, que você colocava uma série de fios assim no dedo e conforme você ia esticando um dedo ou deixando o dedo em uma outra posição, aqueles fios eles iam ficando mais ou menos esticados. E o que o Capra procura mostrar para a gente no seu livro é que o mundo como um todo tem uma dinâmica parecida com uma cama de gato, com a diferença, e esse é o ponto bacana da gente ressaltar, que nós somos a única espécie, diferentemente das demais, que nós conseguimos conduzir esse processo de maniabilidade desses fios. Ou seja, diferentemente das demais espécies que simplesmente se adaptam, nós, ao contrário, na maior parte das vezes, isso paulatinamente está mudando, mas é uma tendência que inclusive se intensificou da sociedade industrial para frente, nós queremos que a natureza se adapte a nós. E, fazendo inclusive a alusão, daí sim, a um exemplo que o Capa traz no livro dele, da questão dos resíduos. Não dá mais para nós continuarmos vivendo em ambientes e imaginando que determinados resíduos, né, principalmente lixo e outros, né, materiais mais que nós simplesmente despejamos aí no meio ambiente, não vão de alguma maneira nos afetar no médio e no longo prazo. E o exemplo que ele traz no livro dele, que eu acho de uma inteligência ímpar, ele compara a cidade, na verdade ele compara o mundo com um grande aquário. Acho que todo mundo já fez essa experiência, né? Pegue um aquário e coloque um grãozinho qualquer de alguma coisa num cantinho do aquário. Né? Talvez, se a quantidade for pequena, você não perceba, se a quantidade for um pouco mais, né, expressiva, você vai perceber que aquele punhãozinho, né, um grãozinho de terra, alguma coisinha que você coloca lá, ele vai se diluindo, 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 e ele chega um dado momento que aquilo, de alguma maneira, contaminou o aquário como um todo. E quando você pensa na cidade, nós temos que pensar a cidade dessa maneira. Então não dá para você acreditar que vive bem em uma cidade como um todo que infelizmente tem problemas. Os problemas não são da região, os problemas são da cidade. Né? Então, a cidade inteligente, né, por isso que é um conceito que a gente procura mostrar, né, a chamada Smart City, é uma ideia de que o todo tem que ser pensado, porque não dá mais para você fatiar a cidade, como acontecia no passado, bairros ricos, bairros pobres, né, zonas que têm maior ou menor assimetria. A cidade ela tem que ser desenvolvida como um todo, para que daí sim, a partir desses modelos colaborativos, todos os moradores, todos os indivíduos que de uma maneira fazem intercâmbios com essa cidade, possam ter uma vida melhor. Eu acho que nesse ponto os ouvintes já perceberam a elevada qualidade do professor Sérgio Tchaikovsky, que aliás foi coautor de um livro que nós organizamos recentemente. Com toda certeza, eu Professor, fiquei muito quais são os lisonjeado pelo convite. vínculos entre as cidades inteligentes e o advento da sociedade da informação? Então, hoje o que nós estamos vivendo, e acho que é bacana que nós salientemos, quer dizer, isso é um conceito que o Daniel Bell, o conceito de sociedade da informação é um conceito do Daniel Bell. Ele desenvolveu esse conceito lá nos anos 70, ele é um dos autores assim canônicos lá dos anos 70, né? Ele, o Alvin Toffler, que escreveu lá a Terceira Onda, e o que esses autores, cada um a seu modo, estavam de uma maneira percebendo? Que a humanidade estava vivendo uma nova revolução, uma nova era. Né? O Alvin Toffler ele fala que nós vivemos três grandes revoluções, por assim dizer. A revolução agrícola, né, quando nós nos tornamos sedentários. A revolução industrial, quando nós, na verdade, nos apropriamos da natureza. Né, nós passamos a enxergar a natureza como uma fornecedora de matérias-primas e aumentamos a capacidade de entrega em termos de produtividade, né, graças às máquinas. Inclusive, um ponto bacana que o Alvin Toffler fala é que uma das maiores ilusões
que nos foram vendidas na sociedade industrial é que nós iríamos trabalhar menos por conta das máquinas. E o que aconteceu, na verdade, é que nós estamos trabalhando cada vez mais, é que nós não percebemos isso, porque aí sim vai entrar, inclusive, o conceito da sociedade da informação. Você tem uma diluição cada vez maior entre o ambiente de trabalho e o ambiente particular. Hoje, ao contrário do que havia no passado, já não tem uma noção muito clara em que espaço do seu dia você está trabalhando, em que espaço do seu dia você está tendo uma atividade de lazer. Né? Bons tempos aqueles que a gente chegava no nosso escritório, 8 horas da manhã, trabalhava lá bonitinho até meio-dia, batia o ponto, acho que são jovens há mais tempo, como eu sempre digo, devem lembrar, voltava às 2, depois trabalhava até às 6, isso acabou. Né? E por que isso acabou? E aí que vem o conceito de sociedade da informação, que é um conceito não do Toffler, mas do Daniel Bell, que ele fala que hoje as nossas relações, nós enquanto seres humanos, nós com os outros, inclusive, né, seres que de alguma maneira habitam esse nosso ambiente, e nós com o meio, essas relações vão ser pautadas cada vez mais em elementos intangíveis. O que nós estamos percebendo hoje é uma desmaterialização cada vez mais intensa de tudo aquilo que nos cerca. Um exemplo bacana para quem está nos acompanhando é o banco. Eu lembro quando eu tinha lá meus 13, 14 anos de idade, que era muito comum minha mãe fazer comigo. Ela falava assim, filho, você vai no banco pagar os boletos para a mãe. Daí eu chegava lá com aquela pilha de boleto, né, você deve lembrar disso, entrava na fila, olha que coisa, tinha alguns caixas lá, e daí minha mãe me dava lá uma quantidade de dinheiro, me dava um cartão, e eu literalmente entregava, né, aquelas contas lá para a moça ou para o rapaz que estava no caixa, ele carimbava aquilo, destacava, recolhia o dinheiro e a partir daquele momento as contas estavam pagas. E o que você nota hoje na sociedade da informação, além da questão da desmaterialização, hoje nós fazemos tudo praticamente online, né? O fenômeno do e-banking, agora mais recentemente do Pix, nos possibilitou isso. Basta vocês que estão nos acompanhando tentar lembrar qual que foi a última vez que você foi literalmente, aspas, obrigado a ir ao banco, que eu falo agência bancária, talvez um mês, 2 meses. Muitas pessoas fazem mais de um ano que não conversam presencialmente aí com seu gerente, em parte por conta do Covid e em parte, logicamente, né, por conta das novas tecnologias. Mas na sociedade da informação, guardem, além da questão dessa intangibilidade, nós temos um outro fenômeno que é da aceleração. Nós temos uma sensação cada vez maior na nossa vida de que nós estamos constantemente atrasados. Tem um autor que, inclusive, eu trago no artigo que está aqui nesse livro, que eu tive o prazer de escrever com o professor Marcos, né, chamado David Harvey, e ele fala disso. A sociedade industrial, e principalmente a sociedade da informação, vive um novo momento em termos de tempo, que é o tempo fabril. A gente adapta a nossa vida não mais a questões de caráter da natureza, de caráter biológico. Ou seja, você acorda não quando você tem sono, ou acabou teu sono, melhor dizendo. Você acorda não quando o sol está se pondo, você acorda no horário em que você já tem programado dentro do seu dia que você precisa produzir. Quer dizer, a nossa vida está ligada à produção. Veja que nós atrelamos praticamente toda a nossa existência à produção. Não é à toa que nós vamos ficando mais felizes conforme vai se aproximando o final de semana. Isso quando nós temos folga no final de semana, até porque boa parte de nós continua trabalhando, né, no final de semana. Então, o principal vínculo da cidade inteligente com a sociedade da informação é que hoje nós vivemos uma sociedade cada vez mais vinculada a informações. A cidade é uma cidade informacional. Quer dizer, os nossos intercâmbios hoje são cada vez mais focados em informação e não mais em produtos físicos. Nós trocamos o tempo todo informações, pode ver nós pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn. E uma outra questão importante é uma vida cada vez mais acelerada. Tanto que um dos desafios nossos hoje, já pensando nas Smart Cities, é como é que nós conseguimos aliar o progresso a uma condição que nós consigamos, ao mesmo tempo, ter uma entrega mais efetiva, sem que essa aceleração constante do tempo faça que a nossa saúde seja colocada em risco. Até mesmo porque, até uma questão para quem está nos assistindo agora parar e pensar, tenta imaginar qual foi a última vez que você, durante a semana, imaginar que você trabalha de segunda até sexta, conseguiu dormir 8 horas por noite. Hoje, dormir 8 horas por noite é um luxo. Olha que interessante isso. A gente chega em casa e continua trabalhando. Né? Então, um dos desafios nossos, inclusive, numa sociedade, guarde você, né, da informação, a ideia da desmaterialização e do mundo cada vez mais acelerado, como é que nós, seres humanos, vamos conseguir literalmente sobreviver nessa cidade que nós criamos para nós mesmos? Professor Sérgio, quando o termo Smart City surge e quando ganha relevância? Ele ganha relevância, em especial aqui no Brasil, nos últimos 10 anos,
né? Até mesmo porque, da mesma maneira que acontecia já nas organizações privadas, políticas como compliance e accountability cada vez mais se fazem presentes. Então, o que nós notamos hoje? Que o morador, ao contrário do que havia no passado, hoje ele está cobrando o gestor público. Você pode ver, se você for acompanhar na nossa cidade aqui de Curitiba, você vê muitas vezes o nosso prefeito postando determinadas fotos, imagens, ou mesmo mensagens lá no Twitter, no Instagram, e as pessoas vão lá e debatem com o prefeito. As pessoas cobram do prefeito. E aí, minha rua, prefeito Rafael Greca, o que você vai fazer? Então, primeiro ponto importante é isso, quer dizer, as Smart Cities, dentro dessa questão da tecnologia, passaram a ganhar espaço no Brasil, porque essa tecnologia passou a aproximar o morador de quem? Do gestor público. E essa aproximação, se tem um lado bom, exige desse gestor público o quê? Uma resposta. E um outro ponto também bacana para que vocês que estão agora nos acompanhando fazer uma reflexão, e esse é um fenômeno aos meus olhos irreversível, e é um fenômeno que acontece aí após principalmente a Segunda Guerra Mundial, é que o Estado hoje, enquanto gestor, ele proporcionalmente ele tem cada vez menos poder. Olha que interessante isso. Vamos imaginar uma situação assim, contexto de Segunda Guerra Mundial. Ou até mesmo um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Se nós fôssemos pegar os grandes líderes políticos da época, pegue lá, por exemplo, Stalin, pegue o Hitler, pegue o Churchill, pegue qualquer Hitler, qualquer Mussolini, Getúlio Vargas aqui no Brasil. O que esses indivíduos faziam? Quando eles queriam conversar com a população, esses indivíduos iam até o rádio. O rádio até hoje é uma concessão pública, como vocês sabem. Existia uma rádio estatal, e a partir dessa rádio estatal, esse indivíduo governante utilizava esse meio de comunicação para interagir com a população. E agora, olha que mundo interessante que nós vivemos, isso é um fenômeno, um desdobramento da sociedade da informação. Hoje, os nossos gestores, eles são obrigados, no momento de interagir com as pessoas, a se utilizar de mídias que não estão mais sob o seu controle. Facebook, Instagram, WhatsApp e outras modalidades mais de interação que nós temos hoje estão nas mãos de quem? Da iniciativa privada. Então, esse é o primeiro ponto. Se você notar uma relação de comparação de poder, hoje o gestor tem muito menos capacidade de interagir por meios próprios do que tinha no passado. E uma outra questão bacana da gente fazer uma reflexão é que hoje nós percebemos que nós temos empresas que têm PIBs maior do que muitos países. Então, olha que interessante, quer dizer, hoje o Estado, principalmente o gestor, dentro do conceito de Smart City, ele não é simplesmente um administrador, ele é um indivíduo que tem uma necessidade cada vez maior de negociar tanto com o morador, que é esse cara que cobra dele determinadas posturas, como com as organizações, e imaginando que no momento histórico que nós vivemos, que boa parte do capital já não está mais nas mãos do Estado, para que você consiga colocar em prática uma política pública, você precisa, em maior ou menor grau, da iniciativa privada. Quer dizer, você precisa demonstrar a partir de projetos para que empresas que têm capital não mais público e privado sintam-se confortáveis em investir na sua cidade. Então, você vive uma conjuntura hoje bastante desafiadora. Quem, porventura, tiver vontade de administrar uma cidade, mais do que um bom gestor, ele tem que ser principalmente um bom negociador, um bom conciliador. Porque se ele for uma pessoa turrona, uma pessoa que tentar fazer tudo a seu jeito, uma pessoa monolítica, como eu sempre digo, e não tiver uma postura porosa com outros stakeholders, com outros atores, simplesmente a gestão municipal não flui. E no final das contas, uma vez isso acontecendo, todos que porventura habitam aquela cidade acabam tendo problemas. Professor Sérgio, qual a relevância da inovação e do empreendedorismo para as cidades inteligentes? Olha, tanto a inovação quanto o empreendedorismo, eles são os dois, por assim dizer, motores que vão fazer as cidades hoje crescerem. Quando a gente fala de inovação e quando a gente fala de empreendedorismo, um outro conceito-chave para a gente entender esse momento que nós estamos vivendo é a imersão hoje, a infusão de modelos pautados na colaboração. Se tem uma palavrinha que a gente tem que adotar hoje e incorporar isso no nosso dia a dia, é a ideia de consumo, economia, modelos colaborativos compartilhados. E onde é que vai entrar o empreendedorismo? Nesse ponto. A cidade ela tem que suscitar espaços para que as pessoas possam dar vazão às suas ideias. Hoje, mais do que nunca, no contexto que nós estamos vivendo, onde, como eu estava colocando anteriormente, as cidades já não têm mais tanta verba e elas precisam de talentos, precisam atrair investimentos, nada mais salutar do que a cidade chame para o seu interior, pessoas com essa vontade de empreender. E aí vai entrar a questão específica das startups.
startups dessas de tecnologia, e por que elas são tão importantes hoje para as cidades? Porque elas têm duas grandes vantagens. Primeiro, elas vão de alguma maneira incentivar a inovação, tanto a disruptiva, que é aquela inovação mais paradigmática, que você tem uma mudança no core do negócio, ou uma mudança mais incremental, que é igualmente importante, que é uma mudança mais cirúrgica, mas igualmente hoje relevante para as organizações. Mas o que acontece em especial no caso das cidades é que, além de você trazer a inovação, boa parte das Smart Cities, ou boa parte das startups inseridas nas Smart Cities, consegue desenvolver modelos de negócio não poluentes. Lembra no começo da entrevista que a gente estava falando que um dos pontos chaves hoje para você crescer em termos de produtividade, para você crescer em termos de cidade, está em você aliar o progresso a práticas de fato sustentáveis. Então, o que as cidades inteligentes elas estão tentando fazer? Não que elas vão eliminar as indústrias, não é isso. Elas de duas uma, ou vão ter indústrias que de fato contribuam para o desenvolvimento, mas que não têm um passivo ambiental muito alto, senão depois no frigir dos ovos, na hora de você fazer, né, uma equiparação, aquilo que ela traz de recursos acaba compensando com aquilo que ela traz de malefício, né? Ou o que a gente vai ter que fazer é estimular, como estava colocando, e esse é um ponto bacana para quem está nos assistindo, startups, empresas, organizações que consigam entregar valor, consigam desenvolver novas tecnologias, novas soluções e que elas não estejam atreladas a modelos poluidores. Né? Por isso que a tecnologia hoje é interessante. Eu posso criar um aplicativo, por exemplo, para o varejo. Esse aplicativo vai gerar uma série de benefícios para as organizações de varejo de uma determinada cidade, ou pelo menos de um espaço de uma cidade. E isso, em termos de poluição, em termos de, vamos dizer assim, de resíduos, é praticamente zero. Então, isso que a gente tem que pensar, quer dizer, o empreendedorismo é chamar essas pessoas para, de alguma maneira, ajudar, e a inovação é você criar espaços onde as pessoas consigam, a partir dos seus modelos criativos, criar ideias de fato efetivas. Até porque a grande diferença, só para concluir agora essa pergunta, entre criatividade e inovação, é que a criatividade é uma boa ideia. Só que boa ideia, como eu sempre brinco com os meus alunos, não enche a barriga. A boa ideia ela só vai virar inovação quando ela for dotada de viabilidade. Viabilidade técnica, mercadológica e financeira. Ou seja, você tem que primeiramente criar algo que seja passível de ser criado. Aquilo que você vai criar tem que ter um mercado. Não adianta nada você criar uma coisa para você. Você fala assim, ah, mas meu projeto é muito lindo. Quem que vai comprar? Você. Mas espera aí. E a população? Quer dizer, você tem que ter escalabilidade. E o último ponto, que aos meus olhos é o mais complicado, além de você ter um entregável e além de você ter um público-alvo, você tem que oferecer isso para as pessoas por um preço que elas considerem justo. Senão aquela velha ideia, a pessoa gosta, a pessoa acha bacana, mas ela não compra. Então, além de a gente ter esses espaços de fomento da criatividade, você tem que ensinar essas pessoas, de alguma maneira, aí vai entrar o papel das incubadoras, por exemplo, a tornar essa boa ideia em algo viável. Aí que vai entrar o papel da inovação. Professor, as tecnologias podem ser vistas como sendo as soluções para os problemas urbanos? Isso é uma questão muito bacana da gente trazer, que é um grande equívoco, e veja, isso acaba de alguma maneira, né, aplacando pessoas de diferentes setores, né, de diferentes até, vamos pensar assim, níveis socioculturais, porque obviamente a tecnologia é algo muito sedutor, né, longe de mim ter uma postura tecnofóbica, eu sempre fui um entusiasta de tecnologia, né, não é à toa que, né, tão logo nós tivemos a pandemia aí, no primeiro momento até me encantou essa questão da gente trabalhar esse ensino hoje, né, modelos híbridos, né, porque a pandemia, de maneira geral, muito embora ela tenha causado aí inúmeros, por assim dizer, malefícios econômicos, se ela teve, por assim dizer, um ponto positivo, que ela obrigou muitas empresas que estavam tanto quanto acomodadas a se reinventar. Né? Quer dizer, a reinvenção desses modelos aí foi algo extremamente importante. Então, o que a gente percebe isso dentro do ambiente urbano é o seguinte, quer dizer, ou você faz a infusão dessas novas tecnologias e já atrela isso a soluções, porque se você não fizer essa ponte com a questão da solução, infelizmente isso não vai ter um resultado prático, porque o equívoco da questão da tecnologia é a mesma questão do produto. As pessoas muitas vezes falam assim: ah, mas meu cliente comprou um produto. Ele até comprou um produto, mas ele não está querendo o produto, ele está querendo a solução do produto. De uma maneira bem simples. Você compra um sabonete, mas você não quer o sabonete. Você quer a solução que esse sabonete vai te gerar. Né? Quer dizer, vai deixar você mais perfumado, mais limpo, até mesmo porque se você comprar esse produto e aquele sabonete, no caso, não te gerar aquilo que você espera, você não vai voltar a comprar aquele sabonete. Você vai comprar do concorrente. E a tecnologia é a mesma coisa.
Enquanto a tecnologia ela não tiver entrega, ela infelizmente morre por si mesma. E só para dar um exemplozinho para vocês que estão nos acompanhando, tem uma pessoa que eu admiro muito, por sinal, é um gestor aqui paranaense chamado Arthur Igreja. Ele é sócio com Alan Costa e com Ricardo Amorim da AAA Inovação, que é uma empresa que, se vocês puderem aí, sigam no LinkedIn, sigam no Instagram, eles sempre estão postando coisas assim bastante inteligentes e interessantes. E para quem for ler lá o livro do Arthur Igreja, chamado Conveniência, ele traz um ponto muito legal acerca dos nossos hábitos aqui no Brasil. Nós brasileiros temos uma tendência muito grande em baixar aplicativos. O brasileiro tem um fetiche por baixar aplicativo. Acho que talvez quem está nos acompanhando até se enquadre nesse caso. Nós gostamos de baixar aplicativo. Lança um aplicativo novo, nós aqui no Brasil somos um dos primeiros a baixar esses aplicativos. E daí um empresário, muitas vezes brasileiro, pega esse dado e analisa isso até um ponto. Ele fala assim, nossa, se o brasileiro adora baixar aplicativos, eu vou lançar um aplicativo para a minha empresa, porque mesmo ela tendo dificuldades, o aplicativo de alguma maneira vai conseguir compensar essas dificuldades e eu vou continuar crescendo e minha empresa vai prosperar. E aí que está o engano, povo. É interessante porque, da mesma maneira que nós aqui no Brasil temos um hábito muito grande de baixar aplicativos, o prazo deles de validade, o ciclo de vida deles, o nosso celular, ele é muito baixo. Comece a observar. Veja os aplicativos que você baixou recentemente. Né? E a tendência nossa, muitas vezes, é se encantar por determinados aplicativos, só que no primeiro momento que você vê que esse aplicativo não tem a entrega que você deseja, ou por alguma razão você tem um outro aplicativo já que estava instalado no teu celular e que tem uma entrega muito parecida, na primeira oportunidade que você precisar tirar parte daquilo que está na memória do teu celular, porque o teu celular está full em termos de memória, você vai acabar apagando esses aplicativos. Então, olha que contradição. Quer dizer, nós baixamos muitos aplicativos, mas na sequência nós apagamos também muitos aplicativos. Tanto que você agora está nos acompanhando, faça agora uma experiência, pegue o teu celular e veja se eu estou mentindo. Os aplicativos que realmente estão aí no teu celular e já estão aí há bastante tempo são quais? É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, talvez seja o LinkedIn, o aplicativo do teu banco, o Uber, o Waze, né? Agora mais recentemente, em especial para quem é da geração Z, que é o pessoal mais jovem, o TikTok, e talvez outros aplicativos que você tenha baixado mais recentemente, um aplicativo de edição de fotos, um game ou alguma coisa, você fala, nossa, tem razão, eu baixei tanta coisa aí nas últimas semanas e acabei apagando. Então é a prova viva de que a tecnologia pela tecnologia não é a solução. Se você não tiver entrega, aquilo infelizmente morre enquanto projeto e não gera o benefício que o gestor espera. Professor Sérgio, quais são os vínculos que existem entre cidades inteligentes e o chamado desenvolvimento sustentável? E esse é um ponto, aos meus olhos, assim, fundamental e é aquilo que vai estruturar uma cidade inteligente. Enquanto você não tiver capacidade, enquanto gestor, de provar que o teu desenvolvimento, de fato, contempla todas as pessoas que estão naquele ambiente urbano, né? Sejam os moradores, sejam os turistas, sejam os investidores, enfim, todas as pessoas, de maneira, fazem parte, é uma expressão agora bastante em voga para quem estuda cidades inteligentes, ecossistema, a tua cidade não é inteligente. A tua cidade, na verdade, era tecnológica. É uma cidade que pode até pensar em inovação, pode pensar em empreendedorismo, mas ela de fato não é uma sociedade, uma cidade, por assim dizer, inteligente. Por quê? Inclusive em termos de parâmetros, né? Porque a gente muitas vezes fala de desenvolvimento sustentável e fica um negócio meio etéreo assim, né? De trabalho chamado Three Bottom Line, que o desenvolvimento hoje ele tem que ter a questão natural, que é o foco principal na maior parte dos casos, só que você tem que pensar isso em termos sociais e em termos econômicos. Pois de nada adianta, vou dar um exemplo bem radical, por exemplo, então você tem um espaço lá onde uma comunidade fazia a extração de algum tipo de matéria-prima. Daí você vai lá, proíbe essa comunidade de fazer a extração, por exemplo, de uma fruta, de algum vegetal, e imaginando que isso vai estar depreciando, né, aquela mata nativa. Você fala, então isso aqui é desenvolvimento sustentável. Infelizmente não é. E o que vai acabar acontecendo? Toda uma comunidade que vivia em função da extração dessa matéria-prima, ou desse fruto, ou desse vegetal, o que esse pessoal muitas vezes vai fazer? Esse pessoal vai ficar desamparado economicamente e isso vai redundar num problema social. E o que essas pessoas vão fazer em boa parte dos casos? E imaginando que a fonte de renda delas acabou infelizmente sendo extinta, porque eles não podem mais fazer a extração daquele tipo de matéria-prima, para onde que essas pessoas vão migrar na maior parte dos casos? Para uma grande cidade, para um grande centro.
Então, da mesma maneira que você acabou, aspas, resolvendo um problema, você no fundo criou outro, porque um contingente populacional de pessoas que estavam utilizando, talvez não da melhor maneira, mas estabelecendo um vínculo com um ambiente qualquer, vão cessar esse vínculo. Então você vai falar assim, nossa, então agora eu vou preservar aquela área. Só que essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão novamente migrar para uma cidade e, na maior parte dos casos, as pessoas vão morar onde? Aquilo que nós chamamos de franjas da pobreza, franjas da miséria, que são as regiões periféricas, que tem lá a maior quantidade de problemas de infraestrutura. Então, no fundo, você não extinguiu o problema, só trocou um problema por outro. Então, o que teria que ser feito nesse caso? Então, essa comunidade não pode mais utilizar aquela matéria-prima. Vamos, pelo menos durante um tempo, instruir essa comunidade para que ela possa encontrar uma outra forma de sustento. Então, eles não podem retirar um determinado fruto ou caçar um determinado animal. Então, vamos tentar ensinar para essa comunidade uma outra fonte de renda. Quem sabe eles podem viver do turismo, quem sabe eles podem, né, já que eles não podem utilizar aquele espaço para fazer a extração, quem sabe uma outra atividade, uma pesca, por exemplo. Você não pode deixar a população desamparada. Isso vale para a cidade. Quer dizer, a cidade, a partir desses parâmetros, e por isso que hoje nós temos lá os chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que depois vão ser convertidos lá em 169 metas, que de alguma maneira têm que ser aplicadas até 2030, porque isso não é um favor que o gestor está fazendo, na verdade é uma necessidade. Né? Se nós, no curto espaço de tempo, voltando àquele exemplo que eu trouxe lá do FJK, para não cuidarmos da nossa casa, que é o planeta e, por conseguinte, da cidade, os problemas não vão, de alguma maneira, se desdobrar só numa comunidade X, numa comunidade Y, numa comunidade Z. Eles vão se reverter para todos nós. Ou seja, ou todos nós criamos uma consciência mais ampliada e enxergamos os problemas da cidade com problemas de caráter coletivo ou de problema público, senão cedo ou tarde a gente vai acabar perecendo por conta dessas dificuldades. Professor Sérgio, quais são os grandes exemplos que nós, hoje em dia, possuímos em cidades inteligentes, tanto em termos globais quanto no Brasil? Eu acho que em termos globais nós temos vários exemplos. Né? Barcelona é um exemplo interessante que soube trabalhar a questão do turismo de forma sustentável. Amsterdã, Berlim. Né? Nós temos vários exemplos na Europa, mas eu vou até me ater aqui mais fortemente aos cases locais, até porque nós temos um certo complexo de vira-lata. Isso é muito comum, né? Você vai em eventos de Smart Cities e as pessoas mostram exemplos ou cases, por assim dizer, estrangeiros, e muitas vezes nós não damos a devida importância para as nossas cidades aqui no Brasil. Então nós temos vários exemplos bacanas. Né? Curitiba é um case bacana de ser estudado, principalmente para a questão da mobilidade urbana. Nós temos alguns projetos aqui em Curitiba que também estão dando aos pouquinhos já os primeiros frutos. Nós temos agora o Vale do Pinhão, que daí se mescla empreendedorismo com inovação, que é um projeto que tem aproximadamente 5 ou 6 anos aqui na nossa cidade. Nós temos um outro projeto bem bacana chamado Fala Curitiba, que também é uma forma de você tentar aproximar o morador do gestor público, porque é uma contradição. Né? Nós temos tanta tecnologia, mas muitas vezes quem de fato sabe o problema é o morador. O morador que sabe que tal rua está com problema, que é o problema da segurança, é o problema do saneamento, só que daí por conta de aspectos burocráticos, essa informação não chega até o órgão, até o gestor que teria condições, muitas vezes, de resolver isso. Então esse gestor, como não tem esse input em termos de informação, não que ele não vá, muitas vezes, gerar uma solução para a população. Ele gera, só que não é a prioridade. Então, às vezes, você instala uma linha de ônibus nova que vai ajudar uma comunidade, com toda certeza, mas o que aquela comunidade realmente precisava era de uma escola, de um hospital ou de um outro ponto que o vale. Mas um case que eu queria destacar, que é um case que a gente acaba não estudando muito aqui no Brasil, e é um case nosso, é a cidade de Florianópolis. Por que um case de Florianópolis é bacana? Não que nós não tenhamos também, inclusive o principal espaço hoje considerado de inovação para o conceito de Smart City é São Paulo. Né? Porque São Paulo, como você sabe, é uma megalópole lá, tudo tem proporções assim magnânimas, então o que eles estão fazendo lá também é bastante interessante, mas por que eu queria trazer o case de Florianópolis? Acho que boa parte daqueles que estão nos acompanhando conhecem Florianópolis, e Florianópolis vivia um dilema, que Florianópolis queria se desenvolver economicamente, mas grande parte da área de Florianópolis, para quem já visitou, quem sabe morou, ou muitos que estão nos acompanhando moram em Florianópolis, sabe que são zonas de preservação permanente. Então você não pode mexer, você não pode ir lá instalar uma indústria, não pode criar lá um
polo petroquímico ou alguma coisa que o valha. Então, o que Florianópolis fez agora nos últimos tempos, em parceria inclusive com a UFSC, né, com a Unisociesc, com a Unisul e outras universidades lá, né, a Univille, quer dizer, ela aproximou primeiramente a academia do mercado, e ela em especial aí na ilha de Florianópolis, não que você não tenha essas parcerias com outras cidades polo lá de Santa Catarina, está estimulando um polo de startups focadas em tecnologia. Até porque quando você foca em tecnologia, além de você ter aí uma modalidade de você poder agregar valor aos seus produtos, sem que você tenha esse ônus ambiental, diferente, como eu estava dando o exemplo de um polo petroquímico que exige aí toda uma infraestrutura em paralelo para evitar que esses resíduos acabem de alguma maneira prejudicando a vida da comunidade. Então você tem, né, um baixo índice de resíduos, você consegue desenvolver todo um ecossistema. Por quê? A tecnologia, enquanto geradora, uma facilitadora de processos, ela não se limita à empresa geradora. Porque a partir do momento que você possibilita que outras empresas que estão fazendo uso dessas tecnologias cresçam, o que acontece? Essas empresas vêm a contratar mais pessoas. Ao contratar mais pessoas, essas pessoas começam de uma maneira a consumir também mais. Esse consumo fomenta outras atividades. Então, o que está acontecendo com Florianópolis? Isso é um ponto bacana. A ilha, a cidade, na verdade, como um todo, principalmente a ilha, ela está conseguindo crescer sem que, como a gente estava destacando, isso implique em problemas ambientais. Aí que está a cidade inteligente. Cidade inteligente não é você erguer simplesmente lá um prédio com uma série de tecnologias, não que isso não seja um ícone bacana de você mostrar para o investidor, mas a tecnologia, de fato, tem que se voltar ao benefício do que nós chamamos de tecido social. Quer dizer, são ganhos que talvez eles individualmente não apareçam com tanta força no começo, mas eles somados, a partir da teoria dos ganhos marginais, beneficiam toda a cidade. Quer dizer, a gente tem que tentar inverter um pouquinho a noção de progresso, né? Porque a gente chegava assim, nossa, cidade com progresso, olha, tem um monte de indústria, tem um monte de fábrica, mas espera aí, e a população? Será que ela está se beneficiando disso? Então, um case bacana para quem está nos acompanhando aí, já que a gente tem que trazer, né, esses exemplos nossos, seria Florianópolis, para vocês acompanharem, que é uma cidade bem bacana em termos de inovação. Professor Sérgio Tchaikovsky, eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais, mas gostaria que o senhor focasse em qual o futuro das cidades em termos globais, regionais e locais. Eu acho que a gente vive um desafio muito interessante hoje, professor Marcos, porque a gente tem que trabalhar como forma, como meta, como foco principal aí o progresso, né? E esse progresso obrigatoriamente nos obriga a tomarmos atitudes, como eu sempre digo assim, contraculturais. Ou seja, nós temos que de alguma maneira sermos desobedientes, que a gente tem que sair da caixa. Não dá mais para a gente continuar fazendo mais do mesmo e imaginando que a gente vai ter os mesmos resultados. Isso é uma utopia, né? Isso é um problema muito sério, inclusive das empresas, né? O gestor acha que ele vai fazer exatamente as mesmas coisas do mesmo jeito e vão ter os mesmos resultados. E a gente vê que isso não acontece. E até porque os próprios ciclos hoje, né, de inovação, né, o Schumpeter já falava isso lá da questão da criatividade, dos ciclos de inovação, de destruição criativa, eles estão cada vez menores, né? Ou seja, a gente tem menos tempo para agir. Né? E às vezes a gente pensa, professor, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas e eu continuo tendo resultado. Tome cuidado. Né? Lembre do sapo que vai sendo cozido vivo aos pouquinhos, né? Quer dizer, as coisas elas vão mudando de tal maneira que às vezes você está numa posição de conforto, como aconteceu com Motorola, Xerox, Blockbuster e tantas outras mais empresas que simplesmente se acomodaram. Então, o nosso desafio hoje está em a gente manter esse nosso ar disruptivo, quer dizer, essa pegada meio contracultural, essa questão da rebeldia. Então, para você que está nos acompanhando, nunca abra mão disso. Isso é extremamente importante. Mantenha o seu coração inquieto, não se acomode, não se conforme. Mas qual que é o caminho que eu tenho que trilhar? Então, já que eu tenho que, de uma maneira, ter posturas aí disruptivas, contraculturais, abre aspas, rebeldes, que o teu marco, em termos de parâmetro, tenha que ser o desenvolvimento sustentável. Que você tem que pautar as tuas ações por princípios ético-morais, pensando no bem-estar da coletividade, no interesse coletivo. Então, acho que o grande desafio nosso daqui para frente, isso vale para qualquer região, isso vale para qualquer país, que nós todos chamemos para nós a responsabilidade em ampliar
ou melhorar a nossa cidade. E eu vou dar um exemplo bastante simples para vocês que estão nos acompanhando, para concluir meu raciocínio. Às vezes a gente pensa em termos assim tão macros, não porque a questão da China, não porque a questão da Índia, não porque a questão do país X, do país Y e do país Z, e a gente esquece que muitas vezes a gente conseguia fazer algo de muito mais produtivo no plano nano, no plano macro, plano micro. E como assim? Só para você agora parar e pensar. Né? Não é uma crítica, é só para você agora fazer uma constatação, como eu sempre digo, para você pensar aí um pouquinho com os seus botões. Tem pessoas que moram durante 20, 30, 40 anos na mesma região, muitas vezes no mesmo prédio, e não sabe o nome dos moradores que moram no apartamento acima, ao lado, abaixo. E às vezes, olha que interessante isso, o indivíduo que mora abaixo de você, quer dizer, ele está praticamente ali conectado com você fisicamente, ele percorre muitas vezes ao longo do seu dia trajetos muito parecidos com o seu. Então, por que, que você não interage com esse indivíduo que está tão próximo de você e combina uma carona solidária? Eu lembro que durante um tempo da minha vida eu trabalhei na PUC, eu trabalho hoje só nos cursos de pós. O professor Fábio Duarte, que por sinal hoje está fazendo lá um trabalho muito bacana nos Estados Unidos, ele conduziu uma pesquisa com os nossos alunos e ele constatou que praticamente todos os alunos que se deslocavam de carro até a universidade se deslocavam sozinhos. Será que essas pessoas não moram perto, professor Marcos? Será que essas pessoas não podiam interagir? Então, você que está nos assistindo agora, ao invés de você, não que você não tenha que se preocupar com soluções em plano macro, mas comece a pensar no plano micro. Será que você não pode fazer algo de bacana no seu bairro? Vamos fazer uma horta coletiva, vamos separar o lixo juntos, vamos conversar com as pessoas. Nós, curitibanos, temos às vezes esse hábito, né? Às vezes você está no elevador, se vê teu vizinho chegando, você aperta rápido assim, ou fechar a porta para você poder descer. Ufa! Consegui descer sozinho. E na verdade o que a gente tem que fazer é o contrário. Ou nós nos unimos e fortalecemos esses modelos colaborativos, voltando ao CAPRA, voltando tudo aquilo que eu procurei desenvolver com vocês, senão a cidade como um todo e nós, por conseguinte, infelizmente vamos ter problemas no médio e no longo prazo. Eu acho que era isso, professor Marcos, obrigado aí pelo convite, fiquei muito lisonjeado e honrado aí pela sua gentileza. Professor Sérgio, muito obrigado pela excelente entrevista. Obrigado a todos.